Os fundos de investimento são veículos financeiros valiosos para investidores de diversos tamanhos e podem ser atraentes tanto ao perfil conservador quanto ao moderado e o agressivo, devido à sua vasta aplicação e características singulares. Um fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros. Trata-se de uma estrutura formal de investimento coletivo, em que diversos investidores reúnem seus recursos para investir de forma conjunta no mercado financeiro. Ou seja, várias pessoas acessam um fundo com seus recursos e entregam a um administrador de recursos com o fim de rentabilizar esses valores. Todo fundo tem um gestor de mercado que pode fazer parte ou não de uma instituição financeira, e é ele o responsável por buscar e gerir os ativos do fundo. Isso qualifica o fundo como um investimento com gestão profissional de recursos, visto que, além de domínio de mercado, os gestores têm certificação para esse tipo de administração de recursos compartilhados. A base financeira de um fundo de investimento é o patrimônio líquido, que é o volume total de recursos desse fundo. Esse patrimônio pertence a investidores, que são chamados de cotistas. As cotas de um fundo de investimento são as partes que cabem a cada investidor, e essa parte está relacionada ao valor de aporte que cada pessoa deu no fundo de investimento e podem variar de acordo com o resultado positivo ou negativo do fundo. A partir do momento que um cotista ingressa no fundo, ele deixa de ter valores referenciados em moeda e passa a ter cotas daquele determinado fundo. A maioria dos fundos de investimento possuem uma taxa de administração. Esse é o custo dos serviços do administrador do fundo, assim como do gestor, e é o valor que os cotistas despendem ao ano ou ao mês para fazerem parte do fundo. A taxa de administração é fixa e expressa ao ano, mas é cobrada e deduzida diariamente da carteira do fundo, podendo afetar o valor da cota. Alguns fundos também podem cobrar taxa de performance, em cenários onde o gestor ultrapasse os rendimentos esperados pelos cotistas. Para estar ciente das taxas, tributação e tipos de ativos que serão comercializadas no fundo, o investidor deve buscar o regulamento do fundo e também estar próximo do profissional de investimentos que o acompanha. Um fundo aberto é uma modalidade de fundo onde o investidor pode aplicar a qualquer momento, comprando cotas diretamente do administrador. Um fundo fechado tem data de abertura e fechamento estipuladas em seu regulamento e só permitem resgates no fechamento do fundo. Os resgates acontecem num fundo de investidos através da venda das cotas do investidor através do administrador, uma espécie de recompra. A liquidez ocorre sempre por meio de vendas, ou seja, negociações no mercado secundário, vendendo diretamente para outro investidor. Um fundo restrito pode ser destinado apenas para investidores qualificados, que podem ser pessoas físicas com mais de R$1 milhão ou pessoa jurídica com mais de R$1 milhão, e que atestem por escrito sua condição de investidor qualificado ou também investidores profissionais. Alguns fundos restritos podem admitir investidores não qualificados se isso esteja em seu regulamento e eles atendam características básicas ou específicas descritas também no regulamento. Também existem fundos restritos que só aceitam investidores profissionais, que podem ser empresas, instituições financeiras ou pessoas físicas com mais de R$10 milhões. Os fundos exclusivos são fundos que possuem apenas um cotista, e necessariamente esse investidor precisa ser profissional, sendo uma pessoa com muitos recursos ou até um plano de previdência, por exemplo. Cabe ao administrador dos fundos de investimento abrir ou fechar os fundos para investimento ou resgate, de acordo com a condição de mercado e liquidez do mesmo. Se um fundo ficar mais de 5 dias fechado, cabe ao gestor reunir os cotistas para uma assembleia deliberar sobre as condições do fundo. O objetivo do fundo de investimento descreve a meta desse veículo em relação ao seu benchmark, que é um indicador de referência da sua rentabilidade, e através da política de um fundo de investimento, são descritos os mercados em que o gestor pode atuar para cumprir esse objetivo. De maneira geral, os fundos de investimento só atuam necessariamente no mercado estipulado para seu funcionamento de acordo com o seu mercado. Por exemplo, o benchmark de um fundo é o CDI, então o gestor só poderá investir em títulos públicos que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de certificados de depósito interbancário, não podendo entrar em renda variável e correr riscos.
Cada fundo tem a política de acordo com o perfil de seus cotistas e pode investir em vários mercados como renda fixa, mercado de ações, empresas específicas, moedas nacionais, moedas digitais, imóveis e várias outras espécies. Num fundo de gestão passiva, cabe ao gestor acompanhar o indicador de referência e num fundo de gestão ativa, cabe ao gestor superar esse indicador. Os fundos de investimento são categorizados com base em sua política de investimento, riscos envolvidos e os tipos de ativos em que investem. Os fundos de renda fixa investem majoritariamente em ativos de renda fixa, como títulos públicos federais, debêntures e CDBs. Geralmente são considerados de baixo a moderado risco. Os fundos de ações direcionam a maior parte de seus recursos para a compra de ações negociadas em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado. São considerados de maior risco, dado a volatilidade do mercado acionário. Os fundos multimercado possuem uma política de investimento mais livre, permitindo alocar em diferentes tipos de ativos, renda fixa, ações, moedas, derivativos, entre outros. A variação do risco depende da estratégia adotada pelo fundo. Os fundos cambiais investem em ativos relacionados a moedas estrangeiras, principalmente o dólar e o euro. Têm risco moderado, pois estão sujeitos às variações cambiais. Os fundos imobiliários, SFI, aplicam recursos no setor imobiliário, seja através da aquisição de imóveis para locação ou em títulos financeiros imobiliários. Os riscos variam conforme a estratégia e segmento imobiliário. Os fundos de investimento no exterior, FIE, investem pelo menos 40% de seus recursos em ativos financeiros no exterior e estão sujeitos a riscos internacionais, como políticos e cambiais. Os fundos de curto prazo investem em títulos públicos federais ou privados de baixo risco. Os fundos de previdência são fundos voltados para a aposentadoria e possuem benefícios fiscais específicos, com seu risco variando conforme a estratégia do fundo. Os fundos de dívida externa investem em dívidas de países emergentes em moeda estrangeira e estão sujeitos a riscos políticos e econômicos de outros países. Os fundos referenciados buscam acompanhar a variação de um índice de referência, geralmente o CDI, e por isso possuem baixo risco. Os fundos de participações, FIP, investem em empresas com grande potencial de crescimento, como startups, e têm alto risco, dada a natureza incerta dos seus investimentos. E os fundos de índice, ETF, buscam replicar índices de referência do mercado, como o Ibovespa. Seu risco varia conforme o índice replicado. Estes são apenas alguns dos tipos principais devido à imensidão de estratégias que podem estar presentes nesse cenário vasto de fundos de investimento, e dentro de cada categoria, existem subcategorias e estratégias específicas. Devemos entender bem cada tipo de fundo e seus riscos antes de investir. Em relação a tributos cobrados nos fundos de investimento, a maioria tem as alíquotas devidas no resgate, conforme a tabela regressiva do imposto de renda, com exceção dos fundos de curto prazo, que cobram 22,5% da rentabilidade até 180 dias e 20% após 180 dias da aplicação. No caso dos fundos de ações, a alíquota única é de 15% do rendimento, independente do momento do resgate. Existe uma antecipação semestral de recolhimento do imposto de renda em fundos de renda fixa, cambial e multimercados do tipo aberto, chamado de come-cotas. Em síntese, os fundos de investimento representam uma ferramenta versátil e adaptável para diversificar e potencializar o portfólio de investidores de diferentes perfis, englobando uma ampla variedade de categorias, desde renda fixa até moedas digitais e imóveis. Esses fundos permitem o acesso a uma gestão especializada, otimizando retornos e minimizando riscos. A estrutura de um fundo baseia-se na coletividade e no patrimônio líquido, onde cada investidor adquire cotas proporcionais ao seu aporte. Além da diversidade de categorias, existem particularidades em termos de liquidez, acessibilidade e prazos. Aspectos como taxas de administração, performance e tributação são chaves para a análise criteriosa antes de qualquer decisão de investimento. Assim, é necessário que o investidor esteja bem informado,
compreendendo o regulamento de cada fundo e mantendo um relacionamento próximo com profissionais de investimento. Com conhecimento e estratégia, os fundos de investimento podem ser um poderoso veículo para a construção e manutenção de riqueza a longo prazo,